Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Prazer estar aqui em mais um vídeo em que nós vamos falar sobre vibrações mecânicas, um assunto tão temido para quem é da área de mecânica, mas vamos estudá-lo de uma forma simplificada, focando no que realmente interessa para fins de concursos públicos. Para quem não me conhece, eu sou o professor Juliano de Pelegrin, sou engenheiro mecânico, professor de concursos no Estratégia Concursos e hoje vamos fazer mais um vídeo focado aqui para o CNU falando sobre as vibrações. Vamos falar sobre o que? Frequência natural, ressonância e amortecimento. Deixo também o convite para quem não me segue lá no meu Instagram, é o @profjulianodp. Você pode estar acompanhando a minha rede social que volta e meia eu estou publicando temas relevantes sobre concursos de engenharia mecânica como um todo. Bora lá para o nosso tema então, começando aqui identificando o que é frequência natural, ou seja, todo sistema que vibra tem uma frequência natural, é a frequência com que ele oscila livremente quando perturbado. Então nesse sistema massa-mola aqui na tela, nós temos uma massa e uma mola. Se eu aplicar uma força e colocar esse sistema para vibrar, nós teremos a possibilidade dessa vibração, no caso, né, atingir ali a frequência natural. E aí a gente pode calcular essa nossa frequência natural, aqui caracterizada como ômega-n, que ela é igual a raiz de K sobre M. K é a rigidez dessa nossa mola, M é a massa desse nosso corpo. A unidade radianos por segundo. Show! E aí, o que é a ressonância? A ressonância é quando há uma coincidência entre a frequência da força externa e a frequência natural. Por exemplo, se eu tiver um balanço e eu empurrá-lo na hora, no momento exato, cada vez que eu excitar, que eu pôr essa força nesse meu balanço, vai fazer com que a ondulação dele, no caso, né, o movimento dele comece a aumentar sem parar repetidamente. Isso seria entrar em ressonância. E aqui na tela a gente tem a famosa ponte, né, de Tacoma-Narrows, em que os ventos, né, atingiram a frequência natural da ponte e notem só a distorção aqui no concreto. Essa ponte caiu. Se você quiser, pesquise a respeito da ponte de Tacoma que você verá os vídeos. É algo muito legal de ser visto e é uma explicação bem concisa, né, sobre a vibração e o fenômeno da ressonância. Por que acontece isso? Porque a gente atingindo a ressonância acontece uma oscilação crescente. O que essa oscilação causa? Ela causa uma adição de energia ao sistema no ritmo certo. Então note aqui em azul que a nossa oscilação ela aumenta, né? Fazendo com que a amplitude de vibração a cada ciclo vá sendo aumentado. É como se a gente estivesse inflando uma bolha até ela estourar. Isso é o fenômeno de ressonância gerando essa oscilação crescente. Beleza? E aí, para a gente evitar essa ressonância, a gente utiliza do amortecimento, que é o que impede a ressonância e que ocorra essa catástrofe muitas vezes. E existem 3 casos, né, de amortecimento, que é nada mais nada menos que um meio de dissipação de energia. Existe o sistema subamortecido, em que o nosso fator de amortecimento é menor que 1, a vibração com decaimento. O sistema criticamente amortecido, que o nosso fator de amortecimento é igual a 1, o retorno mais rápido. E existem também os sistemas superamortecidos, em que o fator de amortecimento é maior do que 1, que ocorre ali um retorno lento, né, à posição estática sem oscilar. Show? Isso aqui é o que cai em prova, tá bom, moçada?
E existem equações fundamentais que são cobradas em provas quando o assunto de vibrações está envolvido, que são a frequência natural, que eu já entreguei para vocês a equação, a razão de amortecimento, a frequência amortecida e também ali conversão de unidade para hertz, algumas vezes é cobrado, tá? Isso tudo vale para sistemas com um grau de liberdade. Em questões de prova, pessoal, não é comum sistemas dinâmicos submetidos a vibrações complexos. Por quê? Porque em cada questão de prova a gente tem ali em torno de 3, 4 minutos de resolução. Então, normalmente você sabendo algumas equações fundamentais, sabendo identificar os sistemas quando são sugamortecido, criticamente amortecido e superamortecido, você vai lograr êxito em grande parte das questões que envolvem vibrações em prova. Beleza? Então aqui na tela eu vou deixar para vocês as equações. A equação da nossa frequência natural, ômega-n é igual a raiz de K sobre M, certo? Razão de amortecimento, que é o nosso fator de amortecimento, letra grega zeta, vai ser igual ao nosso amortecimento dividido por 2 vezes m vezes a minha frequência natural, certo? Então, se esse valor for menor que 1 é sugamortecido, igual a 1 é criticamente amortecido e assim por diante. A nossa frequência amortecida, a gente chama ela de ômega d, ela é igual a ômega n, que multiplica a raiz de 1 menos a nossa razão de amortecimento ao quadrado. E a conversão para Hertz, né? Por exemplo, a nossa frequência amortecida é igual a ômega d dividido por 2π, que é um ciclo. Show? Então aqui a gente tem as principais equações cobradas em prova em vibrações. Tá joia? E aí, como isso é cobrado, eu trago uma questão de prova. Então a figura a seguir ilustra um sistema amortecido com um grau de liberdade. Então notem que a gente tem uma mola, temos um amortecedor e temos uma massa. Nesse sistema a rigidez vale 18 Nm, a massa é de 2 kg e o amortecimento é 4 Nm por metro. Assim, a frequência amortecida de vibração desse sistema note que ele pede a frequência amortecida. Então, primeiro passo, a gente vai calcular a nossa frequência natural, raiz de K, sobre M. Resolvendo isso daqui, você deverá chegar em 3 radianos por segundo. Depois, pessoal, segundo passo, a gente vai verificar o nosso fator de amortecimento, que vai ser igual ao nosso amortecimento C dividido por 2 vezes M vezes ômega N. Isso daqui vai ser igual a 1 sobre 3, certo? Calculando a nossa razão de amortecimento, a gente pode calcular a nossa frequência amortecida. Ômega d é igual a ômega n raiz de 1 menos a nossa razão de amortecimento ao quadrado. Você deverá chegar numa frequência amortecida aqui de 2 raiz de 2 radianos por segundo. Beleza, pessoal? Então notem que a gente tem uma questão de prova, como que é cobrado, a gente utilizou algumas equaçõezinhas que eu passei para vocês. Notem o quê? Que a nossa razão de amortecimento é igual a 1/3, ou seja, a gente tem um sistema subamortecido. E como que a gente evita a ressonância? A partir de alguns métodos, que são, por exemplo, a utilização de isoladores de vibrações, projeto com análise modal, evitar faixas críticas de operação e a utilização de amortecedores. Então, basicamente é isso que cai em prova quando a gente está falando de vibrações. Não é, claro, o único conteúdo cobrado, mas a grande maioria se resume a isso. Beleza? Então, compreender a frequência natural e o amortecimento é essencial para evitar falhas em projetos e, claro, lograr êxito em questões de concursos sobre vibrações. Se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like aqui, se inscreve no canal se você ainda não está inscrito e, claro, convido vocês também a acompanhar o meu Instagram, é o @profjulianod.
P. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!